Graças e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sou o pastor Márcio, marido da pastora Samara. Quantos aqui nos visitam nessa noite? Faça o sinal aí com suas mãos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está online, que por algum motivo está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso culto da Aliança Jovem. Então, se você está em casa, gere um ambiente, amém? Não só coloque o culto para rolar na sua TV ou no seu celular e vai fazer suas coisas, não. Prepare um ambiente, amém? O Senhor tem algo para falar ao nosso coração, amém? E a gente tem falado, o pastor Joane pregou semana passada sobre o despertamento de um legado, amém? E eu acabei não vendo a ministração dele, eu estava em outra ministração à noite. E sabe, quando eu soube que era eu que ia pregar, logo veio um entendimento do que deveria ser falado. E graças a Deus é tão parecido com aquilo que ele começou a construir no sábado passado, amém? É tão parecido porque eu entendo a Aliança Jovem, que é uma necessidade para esse tempo. Estarmos alinhados a uma vontade do Senhor. E eu digo, não só alinhados, em obediência àquilo que nós já sabemos. Isso não é mérito, é necessidade para nós cristãos. Mas quando eu falo de estar alinhado, é entender o que Deus tem específico para esse tempo na nossa vida. Quantos entendem isso? O Senhor tem um modo diferente que eu preciso caminhar nesses dias. E eu acredito, por tanto tempo, a gente luta como igreja. Ei, estude mais, aprenda mais, leia mais. Mas sabe, para esse tempo, tudo isso é importante, amém? Tudo isso é fundamental. Isso não mudou. Mas sabe, para esse tempo, eu creio que estamos vivendo um tempo tão pontual como igreja, como cristãos nessa geração, que agora uma frase é: ei, o que tem de profundidade aí dentro? O que a crise revela ao seu coração? Como é que eu faço para acessar uma vontade de Deus? Será que é levantando as mãos num culto de sábado ou domingo? Usando uma camiseta legal com uma frase bacana? Colocando um adesivo no meu carro e dizendo: a minha vida é do Senhor? Ou será que tem algo mais? Sabe, uma preocupação que eu olho tanto, eu estava lembrando disso à tarde, nas palavras de Jesus, na vida dele, em tudo aquilo que Jesus falou e fez no seu ministério. É com hipocrisia, irmãos, porque é fácil, sim ou não? A gente colocar uma roupa legal, a gente vê uma santidade estética na nossa vida, a gente chegar num culto de sábado, num culto como esses, e colocar um sorriso no rosto e falar: uau, eu estou na casa do Senhor. A gente arrepia quando chega aqui, tá frio, tem o Cleito aqui fazendo fundo massa aqui pra gente. E tudo isso é um ambiente legal, mas vida real, ei, não é isso. Não é isso. Por isso eu lhe perguntei: como é que está o seu coração de verdade? Porque esse talvez é o tempo único, ninguém de nós aqui viveu isso. Uma crise, uma guerra, limitações. Mas é tempo de vivermos coisas que não são como se elas já fossem. E deixa eu te falar algo também. A alegria no processo, ela é possível para você. Todos nós gostamos muito, eu gosto. Estava lendo esse texto hoje no meu celular. Eu creio que é Êxodo 15, não precisa projetar. O povo finalmente atravessou o Mar Vermelho, amém? Glória a Deus. O povo saiu da terra de escravidão em rumo a uma terra de propósito. E aquele texto mostra Miriam dançando do outro lado. Aí tem até uma música, né? Na presença de Deus, Miriam dançou. Mas sabe, eu estava falando aqui com o Senhor. Eu não quero isso para a minha geração, amém? Eu não quero isso para mim. Celebrar ao Senhor como se Ele só fizesse quando tudo isso passasse. Celebrar e dançar na presença do Senhor quando o mal passasse. Não é isso. Não é isso que o Senhor quer. Não, Deus não quer uma igreja que reage. Deus quer uma igreja que age. Deus não quer uma igreja que celebra como se Ele só fizesse quando as coisas parecessem para nós que Ele fez. Mas o Senhor, como o nosso pastor diz, Ele sempre faz. O Senhor sempre faz. Sabe, adorar em meio ao que está acontecendo e entender que essa é uma oportunidade sim de crescermos. O que foi que promoveu Davi, irmãos? Foi um homem chamado Golias. Ali foi a grande promoção de Davi diante de todas as circunstâncias. Se eu te desafio,
a me mostrar um homem bíblico, que não cresceu, que não foi promovido, que não cresceu através de um momento de crise. Josué foi assim, Noé foi assim, Gideão foi assim. Pessoas que a eles foram dadas missões muito difíceis. O problema é que a gente está tão cansado e tão doido para que Deus somente nos livre. E a gente não pede para que Deus nos use. Sabe, esse é um tempo sim, irmãos, de chorar, de nos preocupar. Mas sabe, é um dos momentos mais específicos que a nossa geração tem, para que Deus possa usar a gente. Porque quando Deus envia sim uma resposta, e Deus ele usa pessoas como resposta, Ele provém. Na Bíblia toda foi assim. Deus levantando homens, entregando para eles algo humanamente impossível, e Deus abrindo portas para que eles fossem usados. O que Deus começa, Ele termina. Ele não é como nós, teimosos e inconstantes, tendo que o tempo todo alguém nos lembrar de quem nós somos em Deus, daquilo que nós de verdade carregamos. Não olhe para o seu problema, minha aliança jovem, você que está em casa, como ele fosse te afastar da promessa, mas olhe para esse problema justamente como um caminho que Deus estabelece para a promessa se cumprir através de você. Problema nunca foi novidade na Bíblia. Homens se levantando em tempo de crise, homens fazendo a diferença em crise, pessoas reinando e desenvolvendo projetos em meio de crise, é o normal da Bíblia. A crise ela revela. Eu quero lhe mostrar nessa noite. Eu não estou romantizando o problema, como alguns gostam de falar. Eu não estou tratando o problema como algo bom. O que eu mais quero é que isso passe, amém? Mas o fato de eu querer que passe não me leva a entender que é real. Minha fé, vocês já ouviram eu falar isso, não anula o problema, mas retira o problema de um lugar de controle na minha história. Mas eu quero te levar a entender o que o Senhor pode fazer através de você em tempos como esse. Quantos aqui entendem que são chamados para Deus? Quantos aqui desejam ser resposta de Deus? Então essa palavra é para pessoas como você, como eu. Heróis anônimos chamados para Deus para escrever grandes histórias. Grandes histórias talvez que ninguém vai ler. Talvez um punhado de pessoas vai saber. Mas que para Deus é extraordinário. Por isso, pare de resumir a sua crise, como eu ouvi de uma pessoa essa semana. Pastor, eu estou aqui só sobrevivendo. Eu falei, misericórdia. Não diga isso. Em tempos de crise eu conheço uma igreja que está triunfando, amém? Em tempos de crise há ministérios florescendo, amém? Em tempos de crise talvez mais escondidos, e aqueles que não estão aqui, amém? É natural. Se você não está à vontade para vir, cultue online. Mas em tempos de crise eu conheço uma igreja que está triunfando e que é chamada para fazer, através da criatividade, da unção e do poder, coisas extraordinárias para Deus, amém? Cada homem de Deus que se levantou, na verdade cada propósito, cada milagre do Senhor foi em resposta a um problema, sim ou não? O agir de Deus, ele passa sim por problemas. Aquele homem da mão ressequida, aquele cego de nascença, aquela menina que morreu, sabe, a cura de um leproso, aquela mulher do fluxo de sangue, todos eles vivenciaram milagres porque vivenciaram crises, problemas. Mas para eles entenderam isso no real. E para nós, tem um Espírito Santo dentro de nós que vai mostrar isso também. Que é possível sim, eu me alegrar em tempos de luta. E eu quero falar sobre um herói bíblico. Talvez ele não é o mais conhecido, talvez você não vai nem conseguir achar ele com facilidade na sua Bíblia. Abra comigo a palavra do Senhor lá no livro do profeta Amós, no capítulo 1. Amós é um dos profetas menores, amém? Você vai encontrar Joel, você vai encontrar Oséias, e logo depois está o livro do profeta Amós. Abra comigo no capítulo 1 e deixe sua Bíblia aberta. Eu quero contar um pouco da história desse homem nessa noite. E por que ele é tão parecido comigo e com você. Porque tem tanto a ver a vida desse homem com a nossa. E porque esse é um tempo pontual, amém? Meu coração está alegre de estar aqui com vocês, amém? Deixa eu compartilhar isso. A palavra do Senhor diz, Amós 1:1. Palavras de Amós, criador de ovelhas em Tecoa, que recebeu visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão,
filho de Joás, era rei de Israel. E ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha-se o topo do Carmelo. Amém? Agora você vai lá para o capítulo 7 de Amós. Você pode pular esses capítulos, depois eu quero que você leia em casa. Vai lá para Amós 7, a partir do verso 10. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetizes mais em Betel, porque esse é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Em algumas versões ele vai dizer: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou de junto do serviço do rebanho e me disse: vá e profetiza a Israel, meu povo. E agora então, ouça a palavra do Senhor. Amém? E é que a gente está aqui, irmãos. Um homem simples, comum, como eu e você, chamado Amós. Vivia numa pequena cidade no reino de Judá, ao sul de Israel. Uma cidade insignificante, Tecoa, onde estima-se que havia menos de 8.000 pessoas nessa cidade. Acho que quem veio de cidades pequenas do interior se identifica um pouquinho. Um homem desconhecido, numa cidade que não tinha importância, não tinha nome. Mas um dia algo aconteceu nesse homem. Diante das improbabilidades de um homem chamado Amós. E a gente não costuma ouvir fatos da vida dele. Amós, na verdade, não foi um profeta que viveu coisas grandes no Senhor. Nesses capítulos que a gente pulou, ele passa por 7 capítulos profetizando contra reinos. Assim diz a palavra de Deus a Moabe, a Edom, a Judá, a Israel. Ele começa a profetizar e talvez nem ele entendia. Um caipira, um homem simples. Talvez olhando para as mãos de Amós você só veria calos. Talvez o cheiro dele não seria dos melhores. Ele era, o Alex não está aí não, né? Ele era um vaqueiro. Um vaqueiro, agricultor, que um belo dia foi chamado para ser profeta. Uau! Deus continua usando os simples deles, amém? E Deus continua levantando heróis anônimos e improváveis para escrever histórias. Histórias talvez que ninguém vá conhecer, mas que Deus conhece muito bem. E sabe da história de Amós? Eu não sou muito de pregar em tópicos, mas eu separei 3 pontos da vida dele, que eu acho que vão nos ajudar a construir algo nessa noite. Primeira coisa da história que eu entendo em Amós é que todo homem de Deus precisa ter prioridades. Amém? Esse tempo nos ensina isso. Talvez o que tenha levado Amós a dizer um sim, lembrando que toda promessa ela é condicionada a uma resposta sua. Amós disse sim para uma direção do Senhor. E talvez se eu não entendo o tempo que me move, eu posso estar achando que eu estou vivendo algo extraordinário, abafando, cumprindo a vontade do Senhor, e estar fracassando totalmente na presença dEle. Se eu não entendo o que é mais importante para esse tempo, a gente está no ponto de parar se eu não entender isso. Porque a crise ela me ensina. Na vida desse homem, talvez um homem pacato, de uma vida comum, em um lugar simples e pequeno, que foi chamado e sim, colocado na presença de homens grandes por causa de uma voz profética. Isso custou a ele. Se eu não entendo que nós estamos vivendo crise sim, nossa fé ela não rouba inteligência, ela não rouba sentimento, ela não rouba o feeling daquilo que a gente está vivendo. Eu posso achar que eu estou vivendo de maneira certa e não estou. Igreja do Senhor, a gente precisa de escape, amém? Nós precisamos sorrir, falar besteira, conversar, sair um pouquinho. Mas sabe de uma coisa? Eu concordo com o pastor José Rodrigues quando ele fala: não é tempo de sorrir, não é tempo de celebrar. É tempo de nós entendermos que há um chamado profético para nós esses dias, e ele vai nos levar a sair de um lugar para outro.
avaliar o tempo que a gente está vivendo, porque são muitas vozes. Vozes que dizem, ei, para. Amazias, nesse contexto, que era um sacerdote, Amazias a religião, Amazias um homem poderoso na presença do rei, ele falou, ei profeta, quem é tu? Vai embora desse lugar. Cala a tua voz profética, fica na tua, porque não é tempo de você profetizar essas coisas para nós. Não é tempo de você viver essas coisas ruins para nós. Volta para a tua terra, volta para Tecoa, volta para Judá, porque lá é o teu lugar. Não é aqui entre os grandes, é lá. Amós entendeu que ele não tinha só crises nas suas mãos, mas ele tinha oportunidades de crescer e de exercer o sobrenatural de Deus através dele. E esse tempo, irmãos, eu não sei vocês, exercer governo, exercer milagres, exercer dons, colocar em prática aquilo que nós temos recebido de Deus não é uma opção, é uma necessidade. Eu vim aqui protestar diante do Senhor para uma geração que viveu tanto, que recebeu tanto no tempo de bonança, que recebeu tanto em congressos e conferências, mas ei, agora? Sabe, a gente passou anos e anos nos alimentando, sim ou não, irmãos? Tendo cultos extraordinários aqui desse sábado, onde nós pulávamos e dançávamos na presença do Senhor, onde nós víamos congressos e conferências materiais. Nossa igreja tinha um tempo que era todo dia tinha alguma coisa, sim ou não? Mas sabe, esse tempo vai voltar. Eu gosto desse tempo, eu sinto falta desse tempo, mas esse não é o tempo que a gente está vivendo. Não é tempo de nos entretermos com coisas secundárias como se tudo tivesse bom. Ei, esse mundo doente, esse mundo cansado, ele precisa de uma igreja que responda a ele. E não respondo com palavras, mas respondo permanecendo. Olha para mim, eu quero te dizer algo. Eu sinto que Deus quer despertar algo em nós. A gente está no meio de uma guerra. E sabe como é que eu me sinto no meio dessa guerra? Cara, eu me sinto como um herói nessa guerra. Lutando, talvez ninguém vendo. Sabe, vida de pastor não é Instagram. O que a gente posta é 1% do que a gente vive. Em visitas, entregando cesta, visitando, aconselhando, pregando, rodando. Deixa eu te dizer algo. Você não é obrigado a fazer isso, amém? Tem uma coisa que eu aprendi no Senhor, aquilo que você não precisa fazer, aquilo que eu preciso fazer, e vice-versa. Mas sabe, Deus te chamou e Ele quer te usar, e Ele pode te usar em um lugar único nesse tempo. Mas se eu não entender prioridades, eu vou parar. Porque quem tem crise de prioridade, uma hora, para. Quem tem crise de prioridade, quem não entende prioridades que tem, para. Porque tudo isso vai passar, amém? Amém. Nós temos uma palavra do profeta Amaro, que ele falou alguns dias atrás, antes dele estar doente. Que ele falou assim, olha, é tempo de continuar cantando ao Senhor. Vai chegar o tempo de dançar, amém? Vai chegar o tempo de celebrar, mas é tempo de permanecer cantando ao Senhor. E se eu não entendo o tempo que eu estou vivendo, se eu não entendo que a hora de descansar não é agora, vai chegar e nós vamos descansar. Eu creio que depois que isso tudo passar, eu quero me deitar, eu quero passar uma semana off, desligado, mas ainda não é esse tempo. Porque se eu não entendo que é um tempo de clamar como nunca, de viver como nunca, de profetizar como nunca, eu posso estar parado achando que eu estou fazendo a coisa certa, quando na verdade eu não estou. Ah, pastor, agora o senhor quer que eu me coloque em risco? Não, irmãos, de modo algum. Eu quero que dentro da limitação que você vive, dentro do seu contexto, você seja uma voz profética que se levante nesse tempo. Há períodos da batalha e há períodos de descansar. E é loucura, não faz sentido eu querer descansar quando é hora da batalha. Se você não se sente seguro para nada, mas pelo menos use esse tempo como uma ferramenta que Deus lhe entregou, para você ser profundo e ousado nele como nunca foi. Ei, não são dias de entretenimento, isolamento social, não é ficar em casa assistindo Netflix. Esse tempo Deus separou como algo pontual, e Ele conta com a igreja dele para viver coisas extraordinárias, e sim, é possível. E sim, é possível. Distração, irmãos, é tudo que me tira do propósito, até coisas boas, e não é tempo de nos distrairmos como igreja. Porque quando eu olho para um homem que teve a ousadia de dizer sim para o Senhor no meio de uma geração que rejeitaria Ele,
eu entendo que é ter prioridades. Quando eu olho para um homem que decidiu sair de um lugar, agora você imagina, creio que alguns já viram isso na prática, você sair lá do seu lugarzinho, da sua cidadezinha, é como se a moça saísse lá da terra dos meus parentes, lá do Lajeado Novo, e fosse para São Paulo profetizar. E fosse para o coração, para uma metrópole, profetizar. E dizer, ei, vocês estão errados. Mudem estilo de vida, meu irmão. Só quem tem uma prioridade é capaz de abdicar de uma posição de conforto. Só quem entende por que Deus chamou, para que Deus chamou, e por o tempo que Deus chamou para viver, consegue viver isso. Jeremias 8:11 fala assim, olha, eles tratam a ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, clamam, quando não há paz alguma. Não é tempo, irmãos, de clamar paz. Não é tempo de pôr band-aids em feridas profundas. Não é tempo de eu achar que as coisas estão bem. É tempo de eu e você, como igreja, manifestarmos algo no Senhor. Vencermos. Um desafio, o pastor Nonato falou isso no começo da pandemia, há um ano atrás. Eu não sairei desse tempo reprovado pelo Senhor. E eu tomei isso para mim como uma revelação. Uma frase de um homem que me faz remar. Eu não serei reprovado. E só não para quem entende o tempo que está vivendo. Só não para quando eu entendo, ei, esse é um tempo de eu investir no meu secreto. De eu orar e ler a Bíblia como nunca. De eu ser resposta, talvez um colega de trabalho. Você fala, ei, eu não sei o que está acontecendo, mas o meu Senhor ainda opera. Para um enfermo você fala, ei, eu não sei se o Senhor vai te curar, mas eu creio que Cristo permanece curando. Para alguém que está em crise financeira, ei, eu não sei o dia de amanhã, porque nós não sabemos. Em cima de um púlpito é fácil falar o que você deve ou não fazer. Mas ei, o Evangelho ainda tem poder. Então o primeiro ponto que eu aprendo com Amós, um homem que tinha prioridades. Amém? Um homem que entendia que Deus tinha algo profundo. O segundo ponto que eu aprendo com esse homem é que improbabilidades nunca são desculpas na mão de um Deus que tudo pode. Amós era um improvável, um vaqueiro, um caipira, um criador de gado, cultivador de figos, numa terra pequena. Mas isso nunca pôde pará-lo. Um boiadeiro que um dia virou profeta. E sabe qual a resposta que ele dá para Amazias? Ei, eu não sou profeta nem filho de profeta. Sabe o que significa isso, irmãos? Havia na figura do Antigo Testamento uma classe, os filhos de profeta, os nabis. A gente conhece os rabis, né, que eram os mestres, mas havia os nabis. Eliseu, por exemplo, ele tinha uma escola de profetas, onde ele treinava pessoas para exercer e para fluir no ministério profético. Isso é muito bom. Mas sabe, esse homem não foi treinado por pessoas. Esse homem ele não foi chamado por gente. Ele não sentou aos pés de um profeta, como Eliseu fez com muitos que se sentaram aos pés dele. Esse homem, ele aprendeu do Senhor. E ele continuou crendo no chamado dele. E ele continuou insistindo, mas sabe de uma coisa? Quem é você, Aliança Jovem, para dizer como e quando e até quando Deus pode te agir através da sua vida? Quem somos nós para querer limitar o agir do Senhor através de uma circunstância que a gente pode estar vivendo? Para esse homem havia improbabilidades, mas você não vê. Esse texto bíblico não há pausas. Deus chamou Amós e ele se levantou e foi. Deus falou e ele abriu sua boca. Obediência, irmãos, não é uma coisa a ser calculada, é ser feita. Amós não dependeu de uma terra abençoada para ele prosperar, porque eu e você também não dependemos de nenhuma terra para prosperar. Nós não somos enviados para um lugar, e essa figura é muito clara no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o salmista escrevia, ei, eu quero ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, sim ou não? No Novo Testamento, Jesus escreve diferente, acabou isso. Jesus falou, ei, aquele que crê, como está escrito, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Não é o lugar onde os pés do homem estão que dependem de uma bênção. Deus não vai te levar a um lugar de bênção. Deus, Ele vai te fazer uma bênção quando você segue um propósito. Deus tirou esse homem de um lugar de improbabilidade e levou para ele para um lugar de propósito.
Amós não é escravo da geografia, porque aquele que sabe o que carrega e sabe quem o chamou, amigo, ele não é refém de mais nada. Quando eu tenho uma palavra de Deus, por isso a gente banalizou, Cleiton, esse negócio de Deus falou. Misericórdia de nós. Deus fala, Deus gera um sonho. Deus me disse que eu vou ser um pastor, mas não consegue cuidar de uma célula, irmãos. Deus disse que eu vou ser profeta nas nações, mas não consegue controlar aquilo que pensa, aquilo que fala. Deus me disse que eu vou pastorear uma igreja, mas meu irmão não consegue parar de ver besteira, de falar da vida dos outros. Irmãos, entenda, há um propósito, há um processo na presença do Senhor. Porque aqueles que sabem o que carregam, sim, eles vão passar por lutas, sim, eles podem cair em algum momento, mas irmãos, quem tem um propósito do Senhor bem claro na sua frente, Ele abre um caminho. Se Deus mandou um homem sair de uma zona de conforto para uma zona de propósito, algo bonito, Deus vai abrir esse caminho. Amós foi um homem que sempre entendeu, eu consigo ver isso. O que Jesus começa, irmãos, ele termina. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar ela. Tudo aquilo que Jesus aponta, ele sustenta, porque ele é a fonte de bênção, ele é a fonte de provisão. Por isso não é loucura nesses dias para a igreja do Senhor caminhar por fé. É o único caminho possível. Olhar o mundo ao redor, sob a perspectiva da fé, não é algo que é opcional para nós, mas é necessidade. Tratar o que não é como se já fosse. Entender que tem uma palavra de Deus e tudo ao meu redor pode estar conspirando. Porque se você for pensar demais, irmão, se você for avaliar demais aquilo que Deus te chama para fazer e para ser, você não vai fazer. Vamos ser um bando de jovens ricos, como aquele da história que Jesus conta. Amado por Jesus, chamado por Ele, aceito por Ele, mas que de tanto avaliar o custo que seria para segui-lo, não saiu do lugar, se retirou em tristeza. O improvável, que foi arrastado por Deus para um lugar de propósito, essa é a vida de Amós, e talvez ele, por ser tão consciente da sua improbabilidade, nunca ficou preocupado por isso. Meus irmãos, muitas vezes a gente declara ao Senhor, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, como é que o Senhor pode me usar? Mas esse é o padrão de pessoas que Jesus quer, aqueles que não são nada na presença dEle, aqueles que não decidem ser nada na presença dEle. Nunca me deixou preocupado, irmãos, aquilo que eu não tenho, amém? Nunca me deixou preocupado aquilo que eu não sei. O que sempre me deixou preocupado na minha história é se eu tenho ou não tenho uma direção de Deus para esse tempo. E por decidir não ser nada, eu não gosto de falar de mim, acho que púlpito é lugar de exaltar Ele, mas eu quero edificar a sua fé nessa noite. Somente quando eu entendi que eu não precisava daquilo que eu achava que eu precisava para seguir o Senhor, foi que as coisas começaram a romper na minha vida. Somente quando eu entendi que se Deus tinha liberado uma direção, e eu não estou aqui pelo que eu tenho, mas eu estou aqui por causa daquele que me trouxe, eu consegui descansar. Jesus, Ele não está preocupado com a igreja, com títulos, e Amós é resposta disso. Você tem, glória a Deus, vamos buscar isso. Mas Jesus não usa pessoas por títulos. No final das contas, Jesus não vai te perguntar, ei, me mostra para cá o teu currículo. Abre tua página no Lattes, quem é da área jurídica entende. Abre tua página e me mostra o teu portfólio. Jesus está perguntando, ei, eu te mandei fazer isso sobre tais circunstâncias. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Aonde está o fruto? Porque, meus irmãos, talvez para mim, muita coisa era para dar errado. E se eu olhar para as minhas improbabilidades, o medo, a timidez, a falta de jeito, a não saber falar, a perspectiva exagerada do que as pessoas vão pensar ao meu respeito, o olhar crítico, e não saber como vai ser. Meus amigos, a gente para. Se não entendermos isso, a gente para. Mas essa é a diferença. Tem tudo para dar errado, mas se Deus falou, vai dar certo, porque foi uma porta que Ele abriu, eu não forcei a entrar. Tem tudo para dar errado a minha história, mas se foi uma porta aberta por Ele, vai dar certo.
Porque sabe, eu sei na minha vida uma diferença muito grande entre lugares que eu entrei e lugares que Jesus mandou eu entrar. Todo lugar onde eu entrei Ele mandou, a provisão veio, amém? A resposta veio, a recompensa veio. O problema é não querermos vivenciar isso. Há uma diferença clara entre lugares onde eu vou e o Senhor me manda, e os lugares onde eu acabo entrando e Ele nunca me mandou. Só a provisão em um desses lugares. A gente coloca sempre condicionais. Eu lembro muito do exemplo de Gideão. O anjo do Senhor aparece para aquele homem e fala: ei, homem forte, servo corajoso, vai, porque eu vou te usar para ser o libertador desse povo. E Gideão começa, eu sei que a cabeça dele começa a pensar assim como a nossa: mas como, Senhor? Eu sou o menor, da menor família, da menor tribo de Israel. Eu estou aqui, malhando trigo no lugar de prensar uvas, eu estou fora de um propósito. Mas é como se Deus respondesse: ei, meu filho, eu não perguntei aonde você estava, eu perguntei a sua fé. Eu não perguntei a circunstância, eu não perguntei, então cuidado. Responda o que o Senhor te perguntar, porque é como se o anjo do Senhor falasse: ei, Gideão, me segue e no caminho eu te mostro. Dá um passo de fé, que no caminho eu te mostro. Sabe, eu estava lembrando de um filme esses dias, eu não sou muito de ver filme o tempo todo. Um filme com uma mensagem que me marcou muito. Pode parecer engraçado, o nome desse filme é Thor Ragnarok. Quantos aqui já assistiram? É um filme legal, né, da Marvel. E sabe, tem um momento do filme que Thor está ali todo arrebentado. Perdeu um olho, quebrou, o martelo dele foi quebrado, aquilo que ele achava que era a fonte do poder dele. O reino dele, a pátria dele estava cercada. E ele se viu desesperado, clamando num campo. E é um filme, amém, irmãos? Não leve só o pé da letra, não. E naquela hora, o pai dele apareceu a ele. Odin apareceu a ele. E ele começa: mas pai, eu não consigo. Pai, eu sou insuficiente. Pai, eu sou incapaz. Até o meu martelo, pai, me foi tirado. E ele fala, sabe, isso é para nós hoje, amém? Como Deus pode falar em coisas tão simples. Ele fala: ei, Thor, aquilo que você achava que era a fonte do seu poder, na verdade só te ajudava a controlar ele. O martelo nunca foi a fonte do seu poder, mas você era a fonte do poder do martelo. E ele só era para te ajudar. E sobre o nosso povo, sobre Asgard, que você acha que está perdido, esse lugar onde você está é Asgard. Porque Asgard não é um povo, Asgard não é um lugar, Asgard é um povo. Uau, eu pensei, uau, isso parece com Israel, né? Nós não somos o povo que está prosperando por um lugar. Nós somos um povo que carrega a presença do Senhor. E Ele é a nossa fonte de prosperidade. O lugar da bênção é onde o Senhor te mandar. Pode ser num lugar cercado de riquezas. E ainda assim talvez não seja o lugar de bênção para a sua história. Porque bênção, irmãos, é alinhamento a uma vontade do Senhor. Lugar de bênção é eu cumprir e desenvolver aquilo que Deus me chamou para desenvolver, seja onde for. Riqueza é estar alinhado a uma vontade. E se a gente não crê nisso, que o Senhor tem lugares de prosperidade para nós, e eu falo não prosperidade material somente, mas lugares de destino para nós. Se eu não acreditar que Deus fala e Ele conduz a minha história, eu estou perdendo tempo. Fechemos essas portas e vamos para o shopping. A gente vai estar ganhando mais lá. Quando eu começar a não acreditar que Deus Ele tem caminhos para mim, Ele tem propósitos para a minha história, não vai fazer sentido nada. Porque se eu não entender quem me chamou, o que eu estou fazendo não vai fazer sentido. E o terceiro ponto, que eu aprendo com a vida de Amós, eu preciso acreditar, eu preciso ter convicção naquilo que eu carrego nesse tempo, amém? Quem me chamou, quem falou comigo um dia. O nome Amós significa no hebraico aquele que carrega um fardo. Essa é a definição do nome Amós. Aquele que carrega uma responsabilidade. Porque lugar de provisão, irmãos, não é somente aonde as coisas estão boas, mas onde eu estou alinhado a um tempo do Senhor. Ali é meu lugar de prosperidade. Porque quando eu sei o que eu carrego, irmãos, as opiniões fora de mim não vão fazer tanto sentido. Quando eu lembro de quem me chamou,
E porque Ele me chamou e para que Ele me chamou, dá para suportar a oposição. Dá para suportar a afronta. Felicidade não é facilidade. E sabe qual é a loucura? Porque muitas vezes as coisas estão ruins dentro de nós e a gente nem se para se atentar a isso. Quantas vezes, e como é difícil a gente olhar para dentro de nós de verdade. Mas sabe de uma coisa? Talvez a sua vida está ruim do lado de fora, porque ela está ruim do lado de dentro. Tem gente com medo do lado de fora porque não foi ativado pelo lado de dentro. Tem gente que está vivendo um caos do lado de fora, mas é consequência de um caos que está do lado de dentro. Amós me mostra assim, que eu posso suportar e viver bem, cumprindo um propósito do Senhor. Que o propósito não é somente algo que eu vou atravessar, para que eu possa celebrar a recompensa lá na frente, mas Deus sempre faz. Desertos, irmãos, não são lugares de moradia na nossa vida, e nunca serão, mas são necessários. São necessários. A gente olha para fora o tempo todo, mas a gente para bem pouco para olhar do lado de dentro. Talvez se a gente olhasse mais dentro, se a gente investisse mais do lado de dentro, a gente não sucumbiria com crises. A gente não veria gente parando, porque a igreja talvez parou, a igreja talvez fechou. A gente não veria gente parando, porque a célula tem pouca gente. A gente não veria gente se paralisando com medo, porque as coisas não estão como a gente queria que estivesse. Sabe por quê, irmãos? A gente investe tanto fora, mas investe tão pouco dentro. Nossa geração fala tanto de autoimagem, mas fala tão pouco de autoconhecimento. Pega um pouquinho daquilo que você investe, naquilo que é externo na sua vida. Aparência, beleza, cosméticos. Comece a investir dentro. Autoconhecimento, seminários de ativação, bons materiais, mentoria com gente boa, discipulado com seu pastor. Eu tenho convicção. O externo não muda, mas o externo quem faz é o que está por dentro de nós. Amós suportou em um lugar de escassez, porque ele sabia quem tinha carregado. E essa talvez a maior lição que eu aprendo com esse homem. Diante da oposição, no nosso bom português, um dia um homem grande, um homem top daquela religião, que já fazia aquilo que Amós fazia, só que ele tinha um status. Ele falou: ei caipira, bora usar aqui o bom português, ei, caba do interior, só fala coisa ruim para nós, vai embora, nós não te queremos aqui, nós não te queremos aqui falando isso, ei, desiste, ei, você já cansou dessa voz profética, para. Sabe o que Amós falou, irmãos? A atitude de Amós é o que mais me ensina na vida dele. Amós não debateu, Amós não discutiu religião, Amós não usou argumentos dele. Sabe o que Amós fez, Aliança Jovem? Ele continuou profetizando, ele continuou declarando, ele continuou cumprindo uma missão. É isso que nós somos chamados como igreja a fazer. Está difícil? Continua. Vai ficar mais fácil? Não sei, talvez não, mas é um caminho para nós. Ei, está difícil, a célula está sendo um peso, continua liderando que as coisas mudam. Talvez demora, mas muda. Ei, está difícil o que Deus te chamou para fazer, continua, porque meus irmãos, só vai marcar, só vai deixar um legado nessa geração, Aliança Jovem, quem permanece. Por isso há uma recompensa em permanecer. Diante da oposição, uma voz profética não se calou, e é isso. Sabe, a gente gasta demais tempo com argumentos. A gente é doido por ganhar debates, nós somos viciados disso, nós queremos ter a razão. Mas sabe, quando eu sei que eu tenho um chamado, talvez pessoas se levantem, como se levantaram na minha vida essa semana, para roubar a paz. Para dizer: ei, você não é suficiente, para dizer: ei, você está errado, para dizer: ei, eu não gosto do que você faz. Eu acho que você está errado no seu modo de ver. Mas sabe de uma coisa, irmãos? É entregar para o Senhor e continuar profetizando, continuar caminhando, continuar surfando nessa onda que Deus tem para nós nesse tempo. Nós não somos um povo que pode continuar semi-melindroso, porque alguém falou, eu parei. Meus irmãos, quem tem convicção que é do Senhor, vai sim ser alvo de oposição, vai ser. Não é questão de se, é questão de quando. Mas sabe, não queira ter mais razão do que continuar exercendo um dom de Deus na sua história.
Não queira estar mais certo num debate. Sabe como é que eu defendo a minha fé, irmãos? Revivendo ela. Sabe qual é a maior oposição que o cristianismo tem nesses dias? Isso eu aprendi com o pastor Ribamar Braga. Não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo. Não é aquilo que se opõe ao que eu creio, mas é quando eu não vivo de forma plena aquilo que Deus já tem para a minha vida. Como Amós. Se você não abrir a sua boca, ninguém vai abrir por você. Se você não insistir no seu chamado, ninguém vai insistir por você. Se você não tiver convicção, ninguém vai ter convicção por você. Por isso, se coloque numa posição de Deus. Diante da presença do Senhor, levante-se. E fala: Senhor, eu tenho uma promessa, eu caminho debaixo de um propósito. Jornada de fé é isso. É esquecer um pouco de onde eu saí e apontar para um lugar onde o Senhor tem para mim. O nosso segredo, irmãos, nas mãos de Deus é ser fracos. Sabe, a gente quer ter tanto na mão de Deus. A gente quer ser tanto no Senhor que esqueceu disso. Lutero uma vez escreveu: olha, eu preciso de mãos abertas. Eu preciso de mãos vazias para receber do Senhor aquilo que eu não posso receber de mãos cheias. Sabe qual é um caminho de sucesso na presença do Senhor? É ser fraco. É entender que você é fraco mesmo na presença dEle. Mas que você vai lutar com as armas que o Senhor der nesse tempo. Por isso não é hora. É sim talvez tempo de parar, mas não é hora de descansar. É sim talvez um tempo de desacelerar, mas é tempo de desacelerar com espada na mão. É tempo de cavar em um lugar só. É tempo de lançar todas as flechas na presença do Senhor. Esse homem de Deus, se você olhar para o ministério dele, não se fala muito. Talvez ele foi mais um profeta taxado como louco. Não sei. Eu não sei o final da vida desse homem. Mas sabe, eu tenho convicção que Amós entendeu. Amós entendeu. Assustado ele deve ter ficado como eu fico muitas vezes, amém? Com medo ele deve ter ficado porque eu também sinto medo, amém? Muitas vezes talvez ele tenha declarado brados para o Senhor, que não são brados de vitória, nem brados de júbilo, são brados de medo, brados de dor. Senhor, ai, para porque está doendo. Senhor, passa essa dor porque é muito forte. Mas sabe de uma coisa? Em meio a isso tudo, ele permaneceu, irmãos. Essa crise vai passar, amém? Isso é uma convicção que todos nós temos. Mas quando ela passar, a minha pergunta para você, eu não vou lhe perguntar: ei, como é que você estava antes da crise e você está agora? Ei, como é que você está se sentindo agora? Eu quero perguntar para você: ei, Joaquim, ei, Júnior, ei, Sabrina, o que você se tornou no meio de tudo isso? O que Deus te tornou no meio de tudo isso? O tempo todo, irmãos, a gente está achando que precisa de coisas e coisas e mais coisas, quando somente uma é necessária. Permanecer nele, entender que um propósito ele vai gritar na nossa história, entender que se essa palavra saiu da boca de Deus, e toda palavra é provada pela escola do tempo, amém? Tudo aquilo que Deus falou, por isso eu não me espanto quando Deus fala algo para alguém, eu celebro. Ah, pastor, Deus me falou, eu falei: uau, eu acredito. Pastor, Deus me chamou, eu falei: uau, eu acredito por você. Mas eu quero esperar. Eu quero esperar porque a promessa, ela sobrevive na escola do tempo, amém? Ela sobrevive quando a oposição chega, amém? Estamos o tempo todo achando que a gente precisa do que está fora, enquanto a gente precisa do que está dentro de nós, o Senhor. Sabe, Amós saiu de uma cidade chamada Tecoa. Repita comigo: Tecoa. Lá no hebraico, a palavra Tecoa significa literalmente trincheira, barricada, lugar de esconderijo, lugar de refúgio. E sabe, eu acho que é isso que Deus faz para nós. Deus sempre está chamando homens e mulheres para saírem de lugares de refúgio. E talvez esses lugares de refúgio sejam lugares muito bons, prestigiados na sociedade. Sabe, lugares de honra, lugares de glamour, ou lugares pobres também, lugares de vulnerabilidade. Mas o Senhor sempre continua chamando pessoas para saírem de Tecoas da sua vida, de esconderijos, de trincheiras. Amós foi um desses.
E sabe como é que ele conseguiu a aliança jovem? Entendendo que ele era nada na mão de Deus. Entendendo que ele não precisava ser o melhor, forte, valente. Que ele não precisava de títulos, ele precisava obedecer. Um herói talvez anônimo no seu tempo. Mas sabe, que cai por terra aqui entre nós. Essa desculpa que eu não posso e eu não serei usado por Deus porque eu não sou nada. Se a aliança jovem ser nada é o que Deus quer para a sua história. Deus tem um sonho para você, amém? Você pode olhar a pessoa que está do seu lado e dizer isso. Deus tem um sonho para a sua vida. Que você seja um nada na mão dele. Para que aí sim você possa ser tudo que ele sonhou para você. Deus deseja levantar um exército de pessoas que não são nada na presença dele. É necessário eu adentrar num lugar que eu reconheça que a minha vontade já não é tão mais importante assim. Que essa vontade não faz tanto sentido assim. Mas que é uma vontade dele que é mais importante para a nossa vida. Sabe, o pastor Nonato, nesses dias na live, ele falou algo que me marcou muito. Está fazendo as lives todos os dias no Instagram. E ele falou assim, olha, todas as vezes que Deus, ele levanta um homem para fazer algo impossível, ele fala assim, olha, ei, eu estarei contigo. Ele fez assim com Noé, amém? Ele fez assim com Abraão, ele fez assim com Moisés, ele fez assim com Josué, ele fez assim com tantos homens de Deus, ei, eu estarei contigo. E sabe da notícia maravilhosa, Aliança Jovem? Ele falou isso para nós também hoje. Mateus 28 fala, ei, povo, o meu povo, eu vou. Mas eu vou, e eu quero deixar uma ordem. Vão, façam discípulos, preguem, ensinem, batizem, e eu estarei com vocês, porque ele sabia que uma ordem para um povo fraco e teimoso, como nós somos, como o Márcio é impossível. Eu estarei com vocês até o fim, todos os dias. Meu amigo, eu não sei qual é a promessa de Deus que você espera, mas eu digo, a maior de todas é você saber que Ele estará contigo. E como resposta, eu aqui na minha simplicidade eu entendo. O Senhor quer levantar uma igreja que declara aquilo que está lá no Salmo 23:6. Jesus, eu bem sei que bondade e fidelidade me cercarão todos os dias da minha vida. Por isso, sai dessa. Entrega para o Senhor nesse tempo. Não é tempo mais de distrações. Não é tempo mais de, sabe, a gente está clamando, ei, faz. Ei, ora. Ei, lê a Bíblia, meus irmãos. É como se o Senhor tivesse um banquete preparado para nós, e de fato Ele tem. É como se Jesus estivesse com aquele banquete, sabe, especial para você, com aquilo que você mais gosta, sabe, um hambúrguerzinho ao ponto, eita, aquela pizza de 4 queijos, eita glória, e você está negociando, sabe, migalhas, e você está falando, ei Senhor, não, mas é difícil abrir mão disso. Irmãos, sabe quando eu sei, quando Deus fala com alguém? Não é quando essa pessoa responde, é quando essa pessoa muda. Aí eu sei que Deus falou, aí eu sei que uma palavra entrou, e Deus está falando esses dias, amém? Não espere ouvir entretenimento desse púlpito. Vai chegar o tempo, mas não é tempo de festa ainda. Vai chegar o tempo de nós celebrarmos, nós tirarmos essa porcaria dessa máscara, me perdoa a expressão, da gente tirar todo isolamento social, se abraçar, se cheirar, dançar. Mas não é agora. Não é agora. O que o Senhor quer para nós. E Jesus foi esse perfeito Amós, amém? Jesus foi o Amós completo. Aquele que saiu do céu e veio para uma terra diferente. E todos os dias da vida dele, ele profetizou. A religião também mandou ele se calar. Ele falou, eu não me calo. Sabe por que eu e você não vamos nos calar, igreja? Porque tem pessoas que precisam ouvir. Enquanto houver gente necessitando nos falar, nós não temos o direito de deixar de falar o que é do Senhor. E aqui eu finalizo. Pare de procurar culpados nesse tempo. Deus fez tudo perfeito, amém? Eu não entendo o que Deus está fazendo, eu não entendo essa doença, eu não entendo como será nem o amanhã. Mas irmãos,
Olhe para o propósito dele. Se você está no lugar de propósito do Senhor para a sua vida, fica de boa, descansa no Senhor. Se você está cumprindo aquilo que Ele te mandou fazer, talvez amazias vão se levantar nessa geração. Não faz, é ruim, tu não serve, tu toca mal, tua voz não é boa, mas se Deus mandou fazer, você vai fazer. Talvez amazias vão se levantar, ei, não está suficiente. Ei, tem pessoas que fazem melhor, e eu sei, irmãos, que os maiores oradores desse mundo estão servindo ao inimigo aí fora. Que talvez os maiores músicos desse mundo estão tocando coisas não para Deus. Que talvez os melhores dançarinos desse mundo estão servindo a sua carne. Que talvez as pessoas mais ousadas e livres, talvez gente de história profunda, não está servindo ao Senhor. Mas ei, assim como Amós, eu não quero saber de onde eu vim. Eu não quero saber de quem eu era. Eu não quero saber do meu passado. Eu quero saber em propósito do Senhor. Porque é nesse propósito que eu encontro alegria. Por isso, igreja do Senhor, deixa eu te dar uma sugestão. Aqui entre nós, só a gente está ouvindo. Pare de reclamar que esse é um tempo de escassez, é um tempo de oportunidades. A coisa que eu mais quero e que eu oro todos os dias é para que isso passe, amém? Para que a minha família seja protegida, amém? Para que nós como igreja triunfemos, amém? Mas eu digo uma coisa, nós não podemos passar por crise sendo os mesmos. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Não como um ato religioso, mas feche seus olhos, não saia agora. Quantos aqui entenderam essa mensagem nessa noite? Há um lugar no Senhor para você, amém? Há um lugar no Senhor, e não olhe mais para as suas impossibilidades do que olhe para aquilo que o Senhor pode fazer na sua história. Não olhe mais para de onde Deus te tirou, do que você vai olhar para onde Ele está te levando. Sabe, o Senhor é poderoso, igreja. O Senhor é poderoso, e aquilo que Ele começa, Ele termina. Muitas vezes nós somos teimosos e lentos, achando assim, Senhor está demorando, Senhor está longe, eu não vejo. Mas sabe uma coisa? Jesus quer mostrar para nós, como igreja dele, esse tempo. Vale a pena caminhar debaixo de um propósito. Vale a pena pedir para Deus falar, porque Ele sempre fala.